Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, podcast que está aqui desde 2018, trazendo muitos conteúdos, muitas novidades, muitas coisas aí ligado ao mundo Bitrix 24, né, de alguma forma, e é claro que sempre tem conteúdos aí agregados a isso, como conteúdo de especialistas que passam por aqui, ou como a gente trouxe recentemente, uma cobertura do evento B24 Connect. Então, o 24Cast é uma produção exclusiva aqui da CRM Think, e a gente tem bastante orgulho, e agora a gente também está no formato vídeo, né? Então, para quem está nos assistindo pro YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal e dar aquele like para nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar mais longe. E a gente também tá em todas as plataformas de áudio, e se você usa Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente lá, tá bom? São mais de 200 conteúdos, mais de 200 episódios, com certeza você vai encontrar conteúdo de várias coisas lá, e a gente continua por aqui, geralmente às quintas-feiras com conteúdo novo, tá bom? O episódio de hoje vai ser bem legal, é um tema que a gente recém lançou um vídeo e explodiu, e a gente veio trazer aqui um bate-papo para ampliar um pouco mais o assunto, tá bom? Deixa eu trazer meus convidados aqui para o bate-papo. Bom, no episódio de hoje a gente vai estressar um pouco mais, ampliar um conteúdo que eu lancei recentemente, que foi sobre o nosso app de importador do Google Sheet, e para isso eu tô com meus dois ilustres convidados. Começar aqui o convidado da casa, que é o João. Fala, João, tudo bom? Obrigado aí, mais uma participação. Fala, Romualdo, tudo bem? Sim, hoje a gente vai falar de um assunto aí que acho que o pessoal tá bem apreensivo ali com as novidades, né? Acho que com essas últimas atualizações vai trazer uma surpresinha aí. Boa. E o nosso parceiro, que já também, já pode pedir música no Fantástico, com certeza já deve ter passado de 3 aí. E aí, William, bem-vindo aí mais uma vez ao 24Cast. Olá, Romuca, tudo bom? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Eu acho que agora eu consigo já pedir música. Acho que é a terceira vez já que eu tô aqui. Já dá para pedir música. O pedido da música já. Acho que a gente Quem tá vendo muito legal aí. Legal. Quem tá vendo por vídeo vai ver que tá eu e o João aqui de casaco, que a gente tá no sul do Brasil, e o William que tá lá em BH, que deve estar mais calorzinho, né? Aqui no sul do Brasil a gente tá aquele friozinho clássico dessa época do ano, né? Enquanto aqui tá tranquilo, tá muito bom. A temperatura tá ótima. Vamos ver quanto tá a temperatura aqui. 17 graus tá agradável. Relativamente agradável. Temperatura. Bom, vamos lá. Boa para tomar um chocolate quente, um bom café quente. É verdade. Bom, vamos lá, senhores. Eu recentemente a gente publicou, até vou pedir para a produção deixar depois ali no descritivo desse vídeo aqui, o vídeo que a gente publicou, onde eu falei sobre o nosso aplicativo, né, que a gente lançou aqui, que é o importador de dados do Google Sheet, do Google Sheet planilha do Google, para o Bitrix 24. Naquela ocasião foi para algumas entidades, a gente vai explicar e vamos ampliar, depois daqui já fez melhorias aí nesse app. Quando eu falo com o William, né, ele já trouxe insights e tal, eu falei, vamos gravar um podcast, então a gente já amplia, porque deve ter dúvidas de outras pessoas também, e a gente vai falar um pouco sobre a ideia por trás desse app, né? Então, para contextualizar, a gente sempre teve essa demanda de importar dados de outras camadas para o Bitrix 24, né? De outras origens e tal. E o Bitrix tem um importador, né? E acho que vale até contextualizar que é a diferença. O Bitrix tem hoje um importador que ele funciona via CSV, e aí você tem lá para as principais entidades, né, que é empresa, contato, lead, negócio, e também tem tarefa, produto e por aí vai. Só que essa importação, ela tem algumas limitações, né, William? Entre elas, por exemplo, você não consegue dizer, mas eu queria verificar, no caso da empresa, se existe esse CNPJ, porque o importador só verifica lá nome, e-mail, razão social. São 3 ou 4 campos lá, mas são campos fixos, você não consegue ampliar, né? Além de outras limitações, né? E aí, como a gente percebeu que a planilha Google, ela é muito ampla, tem uma API e muita gente utiliza, a gente realmente construiu um aplicativo que, de alguma forma, resolve esse gap, entre outros que a gente vai falar. Mas essa importação, né, já pensando um pouco em importar dados, né, ou William já pode me ajudar, ela é um pouco deficitária hoje, né? Funciona, mas ela é deficitária, né? É bem isso daí mesmo, né? Ela funciona bem, você controle de duplicidades ali por telefone, e-mail,
nome, mas, como você mesmo disse, né, hoje no Brasil a gente tem uma particularidade muito grande, que é justamente você identificar isso por CPF, CNPJ, isso ajuda muito, muito no processo. Além de a gente já estar um pouco à frente, né, ali eu acho que com esse importador, tem algumas regras que a gente consegue aplicar dentro do Google Sheets, que ele nos dá essa possibilidade de personalizar melhor ali o formato de envio, né? Eu acho que isso a gente já vai ser um pouquinho até na frente do próprio importador do Bittrex, inclusive possibilitando importar novas entidades, né? Que hoje não tem essa possibilidade dentro do Bittrex. Sim. Quando a gente pensou nisso, né, João, a gente olhou bastante para esse lugar, né? Pô, como é que a gente faz alguma coisa ampliando realmente resolvendo esse gap que o importador traz. Tem muitos gaps, né? Por exemplo, ele tem problema até com o número de volume, né? Eu sei que se você colocar 10 mil linhas, ele não vai importar. Você vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer em algum momento ali. Não sei se o William já teve esse problema, a gente já teve. Tanto que aqui a gente fraciona, a gente põe cada 2 mil registros, então dá uma trabalheira. Além dele não deixar fazer cargas periódicas, né? Você faz uma vez, aí você tem que ir lá, configurar tudo de novo, depara, fazer de novo. Então, a gente pensou muito nessa situação, né, João? Queria que você falasse um pouco, você é o pai da criança. Sim, sim. Um grande ponto que a gente já acaba ganhando com o aplicativo ali é de realmente salvar a configuração do depara de campos, né? Porque pensando nesse cenário ali que de 15 em 15 dias eu preciso importar uma planilha dentro do Bittrex. Você já estando com a importação ali cadastrada, você só vai adicionar os novos registros na planilha que foi conectada com o aplicativo. A gente manda dar um executar ali mesmo por dentro da tela e ele vai fazer toda essa execução e aproveita de uma configuração cadastrada anteriormente. Outro ponto também é que, como o William falou, hoje o importador padrão ele tem um controle de duplicidade legal ali nos e-mails e telefones. Com o nosso importador, a gente pode adicionar tanto o e-mail e telefone, como também adicionar mais um CPF, CNPJ ou algum outro campo personalizado. Nessa nossa última atualização, é possível até adicionar mais de um campo. Se quiser fazer a verificação por 2 ou 3 campos a mais, ele possibilita também. Que aí é algo. Ou seja, você pode fazer um índice. Como é que chama isso? Não é duplicado, mas é um índice. É uma chave composta. Isso, boa. Então você cria uma chave composta. Então você quer que você busca por CNPJ, nome e mais alguma coisa, né? Exatamente. De uma vez. E aí exatamente. Às vezes ele já tem pelo telefone. Não sei, às vezes no Bittrex tem a regra do usuário que ele permite que mais de um cliente tenha no cadastro o mesmo número de telefone. Então, se a gente fizer essa busca somente pelo telefone, pode ser uma busca errônea, sabe? Na regra de uso do cliente. Aí, adicionando uma segunda verificação, aí a gente acaba estreitando esse possível gap. Sim, aumenta a camada de proteção, né? Então, isso realmente é bem interessante. Até uma coisa, né? A gente até agora estamos completando 6 anos aqui da empresa e nesse tempo esse módulo nunca evoluiu. Não sei se tem perspectiva, né, William? Pelo menos para nós, nunca chegou isso, né? Esse módulo Isso de importação nativa, né? Quero dizer. Isso é verdade. Eu bato muito na tecla, principalmente das SPAs, né, que é um ponto que a gente precisa muito. A gente está usando muito SPA hoje para vários tipos de cadastro, né? E ter essa possibilidade de importação é muito importante. Um grande exemplo hoje, por exemplo, a gente tem um projeto de criação de um fluxo de RH, onde a gente precisa fazer a importação de todos os funcionários da empresa, são mais de 500 funcionários da empresa. E aí eu não tenho isso no SPA, a gente tem que acabar adaptando a importação em outro módulo para fazer via automação, gera um transtorno, né? Então, a gente ter isso nativamente, isso é muito legal. Um outro ponto que é bem interessante, eu acho que assim, isso a gente começa a viajar nas possibilidades, né? Uma das grandes possibilidades que tem, por exemplo, a gente tem muitas empresas que trabalham com lista de prospecção. E muitas das vezes a lista de prospecção ali, ele
vai trazer de um outro sistema. E muitas das vezes esse outro sistema já tem uma integração com uma planilha do Google Sheets, né? Então fica muito mais prático. Ele já faz os processos de integração e isso já sobe para dentro do Bittrex. Isso ajuda muito nesse fluxo. Não, né, total. Vamos até dar exemplo, que a gente recebe muita demanda que, por exemplo, você integra a Bittrex com Intexify, com Speedio, Trivia também tem outro, Snov, tem um monte de ferramenta que você vai lá e pode adquirir esse banco de dados de lead para fazer um outbound, por exemplo, né? Isso é até bastante comum. Só que tem uma questão, né, que a gente já percebeu, que primeiro, essas ferramentas, elas são relativamente baratas. E também tem o Econodata, para listar alguns que eu conheço aqui de bate-pronto. E a gente se a gente tiver que integrar com cada um, acaba ficando caro. Então, nesse exemplo do importador de planilha, o que você pode fazer? Você pode comprar essa base, joga num Google Planilha, trata e importa para o Bittrex. E tem um outro lance também que eu já percebi, quando você compra esses dados, você não compra todo mês, porque às vezes você vai lá, faz traz uma carga grande, você vai ficar 3, 4, 5 meses trabalhando naquele dado e depois fazer uma outra carga, né? Então, o importador também vai te ajudar nisso, né? Você não ter esse custo mensal de importador. Até eu vou falar no final do modelo que a gente fez de contratação, porque a gente já pensou nisso também. Então, esse é um outro ponto bem legal que o William trouxe, né? Que a gente também, confesso que quando a gente criou o aplicativo, não pensamos exatamente nisso, mas depois percebemos que acabamos resolvendo esse problema também. Então, muito legal. Se você precisa, né? Tá ouvindo aqui, precisa importar dados, você faz essa aquisição, né? Com frequência de dados de Big Data, né? De lead, né? De lista de prospecção, o importador também pode te ajudar nisso. Muito bem lembrado pelo William. Meninos, eu vou convidar o João para compartilhar a tela dele, porque a gente pode falar um pouco das entidades, ou seja, quais entidades que a gente já tem e podemos devagar um pouco do que a gente está pensando para o futuro, pode ser? Bom, se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver a tela, a gente vai falar um pouco aqui, mostrar na prática. Se você estiver só no áudio, a gente vai tentar explicar aqui o conceito na boa, mas depois, se você tiver um tempinho, vai lá no YouTube, dá uma olhada, né, nas partes do vídeo aí que vai te ajudar a ter uma ideia do como funciona a ferramenta, tá? Ô, João, se você quiser explicar um pouquinho aí da tela, de conceito, acho que é legal também. Sim, aqui nós temos a tela inicial do importador, né? Já inicialmente aqui ao lado esquerdo, nós podemos criar uma nova importação, mas antes disso, nós precisamos conectar o Google Sheets. Caso não tenha sido conectado antes, esse botão de criar importação ele não vai estar habilitado, mas aí só de clicar no botão ele já vai redirecionar ali para uma nova aba. No meu caso aqui ele está conectado, mas ele permite que eu altere a conta, né? Então eu clicando eu posso ir para uma próxima. E aí isso é para poder ter acesso à planilha, né? Para poder liberar acesso ao app. Lembrando que isso é um app dentro do próprio Bittrex. Sempre me perguntam, né? Não sei se quando você está vendo esse vídeo ele já vai estar no Marketplace. Nós aqui demoramos bastante para levar as coisas para o Marketplace, porque as exigências para estar lá é um pouco ampla e a gente prefere desenvolver, a gente instala normal, vai funcionar normal, só não vai estar no Marketplace, aí tem que entrar em contato com o nosso time aqui, mas é um app que vai ficar instalado dentro do Bittrex. Exatamente. E aí eu vou mostrar aqui uma planilha que eu tenho de testes, para também mostrar ali de onde que a gente pega o ID dela, né? Aqui eu tenho uma planilha com título, nome, que seriam as informações de contato e alguns dados de empresa também. O identificador da planilha que a gente pede ali na criação, ele seria esse hash que fica na própria URL dela. Então, isso é legal explicar, porque já me perguntaram essa dúvida. De que ponto até que ponto que ele tem que pegar esse dado? Porque quando você está no link da planilha Google, né? Você está lá em cima da URL, tem uma URL grandona lá, que é padrão, e dentro dessa URL, um dos dados é um ID da planilha, como se fosse o código daquela planilha. Então a gente precisa só desse código da planilha. Então é legal mostrar de que ponto até que ponto, né? Sim, ele inicia aqui após o D barra, e finaliza dentro, ele fica dentro dessas últimas duas barras aqui. Entre uma barra e outra barra, basicamente, né? Isso, a última barra aqui final. Lembrando também que anteriormente eu falei sobre fazer a conexão aqui com o Google Sheet. Você vai
fazer a autenticação com um endereço de e-mail, com uma conta do Google. A planilha que Uhum. for fazer importação, esse usuário que foi autenticado lá, ele precisa ter acesso a ela. No meu caso, eu Boa. loguei ali com o meu usuário e aí eu sou dono dessa planilha. Então, o nosso aplicativo ele vai ter acesso. Uma dúvida que já surgiu aqui, pode ser um Gmail gratuito, né? Não precisa ser uma conta de Google Suite e tal. É claro que se você tiver o Workspace, você vai ter mais possibilidades, né? Mas se você usar o Gmail gratuito, ele permite você usar a planilha e poder fazer essa importação. Então, não importa se você é usuário de outras plataformas, basta que você tenha um Gmail e você já consegue fazer isso. Eu não sei se o William usa a plataforma Google aí. Não tem o Workspace, né, do Bitrix, do Google, na verdade, mas já fiz inclusive teste aqui com o Gmail. Com o Gmail. Eu sei como é que funciona. Isso aí é Boa. legal porque tem diversas possibilidades. Né, também. Sim. Pode seguir, João. Tá, eu vou demonstrar aqui a criação de uma importação. Clicando ali em criar, ele já solicita de cara aqui para a gente o ID da planilha. Aí nós podemos clicar aqui em carregar. Nisso ele vai fazer uma leitura lá dentro do Google Sheets e ele vai trazer para a gente quais são as páginas que essa planilha tem disponível. Aqui no meu caso eu tenho duas, eu tenho importador e cópia de página 1. Ele já traz aqui para a gente e aí nós selecionamos qual que é a página. Com isso ele vai Boa. fazer Essa a era uma leitura das pergunta. colunas. Desculpa te cortar, João, mas essa pergunta também que já chegou para a gente, perguntando isso, né? Primeiro, se tinha limitação de número de planilhas e de linha. Então você pode, dentro de uma mesma planilha, importar várias páginas. É claro que ele não vai importar todas as páginas de uma vez, mas você pode criar várias integrações. João vai falar várias importações de cada uma das páginas separado. Então ele já prevê isso. Sim. Não consegue importar mais de uma página por importação. Mas na mesma planilha você pode fazer 2 importações da mesma página, porque a gente tem a opção também de selecionar quais as colunas que nós queremos importar, né? No caso aqui eu tenho essa quantidade de colunas. Se eu quiser importar somente 3, também tem a possibilidade. Eu vou mostrar aqui a questão das entidades que a gente tem disponível hoje. Seriam elas negócios, contatos, leads, empresas e SPA. A gente informando negócios, precisamos informar qual que é o pipeline onde que vai ser feito a criação dessas importações. Lembrando que informando o pipeline, quando nós fazemos a verificação de duplicidade, nós verificamos se esse registro ele existe no pipeline especificado. Ele não vai fazer uma verificação na base toda. Vamos vindo aqui para contar. Só aproveitar um ponto para me não esquecer. Quando for instalado, né, que a gente for orientar, né, junto com o meu time for orientar ou for um parceiro, né, como é o próprio William que faz tudo lá com o time dele, a gente sempre sugere que essa instalação seja feita por um administrador, né? Por quê? Porque ele tem que ter acesso a tudo, né? Senão, por exemplo, não vai aparecer os pipelines, né? Porque o aplicativo, tudo que você faz no Bitrix, ele obedece as regras de acesso do usuário, né? Então, se o usuário não tem acesso ao pipeline, ele não vai aparecer, não vai conseguir gravar, não conseguir ler. Então, também só um ponto de atenção, tá? Sim, também se o usuário às vezes não tiver uma permissão para criar dentro de um determinado pipeline, isso pode dar um problema também. Sim. Aí temos contatos, leads, empresas e o SPA, quando nós inserimos também. Aí aqui aparece uma nova coluna solicitando qual que vai ser o SPA que nós iremos criar. Aqui eu vou selecionar o importador Google Sheet. Nós temos a possibilidade de realizar agendamentos, né? Que aí seria no caso de que nós, imaginando o cenário que nós temos uma planilha que ela é abastecida com novos registros ali de algum outro sistema, um ERP ou qualquer outro, com o tempo pré-configurado aqui, se nós colocarmos aqui horas e o tempo como de 1 em 1 hora, o importador ele vai estar indo lá no Google Sheets e procurando novas linhas que foram inseridas após a última importação. Também é algo que pode ser bem útil. Ou se caso vai só fazer uma importação, a gente pode vir aqui, adicionar tipo de agendamento nenhum, e ele só faz uma, finalizando, fica a importação parada ali até que a gente venha e faça um executar novamente.
Esse daí já é uma diferença, né, William? Ô, João, desculpa, mas eu vou te cortando aqui para a gente não esquecer alguns pontos, né? Esse já é um ponto, né, William, que já resolve essa questão de ter mais de uma importação, ter mais dados. Você parametriza uma vez, coloca para fazer uma vez por dia, cada tempo, e vai embora, né? Isso é muito legal também, porque em alguns pontos, muitos usuários, às vezes, eles não têm ou a permissão ou a habilidade, às vezes, de utilizar alguns itens do próprio Bittrex, como a criação de formulários ou regras de automação. Então, isso também é legal, porque as pessoas podem criar formas do Google, né, o Google Forms, como ele vai criando várias novas linhas, né, e essas novas linhas trazer para dentro do Bittrex. Isso também já é uma nova forma também de integração ali, onde as pessoas, às vezes, elas têm uma habilidade maior de manuseio dentro do Google Sheets, né, de criar formas, funções, né, para trazer informação para dentro do Bittrex, e aí ele já traz isso pronto para dentro do Bittrex para criar ali, seja a entidade que for, né, uma SPA, um lead, um contato. Então isso também é legal, né, ter essa possibilidade de tempos em tempos ele ir lá sincronizar e trazer um dado novo para dentro do Bittrex. O William me deu um insight fora daqui que eu achei sensacional, é que muita gente ainda usa, por exemplo, o Google Form, né? E o Google Forms, ele grava por baixo numa planilha. Então, se você tiver esse tipo de programação, você também pode pegar, né, a cada tempo, tudo que entrou no Google Form, ele também já vai criar um card dentro do Bittrex. Também pode ser uma outra grande sacada para você não precisar fazer uma outra integração, porque ela já vai estar pronta, né? Então, você tem um formulário do Google que você precisa jogar num SPA ou num card, né, de negócio ou na empresa, onde for, você pode também usar o imitador para isso. Eu achei sensacional a ideia do Willy, eu não tinha pensado nisso, João, mas é uma baita sacada, né? Sim, pior que até uma forma de integração. O Google Form, ele alimenta uma planilha e aí a integração busca na planilha e faz a criação dentro. A gente tem um caso lá, até você vai lembrar, João, que também a gente poderia ter usado isso. Lembra daquele caso lá de um parceiro Connect e tal, que cria aquele formulário, né? Também a gente poderia mudar para essa ferramenta. Sim, acertamos ali sem pensar. E é engraçado que isso daí, como eu falei, às vezes as pessoas não têm habilidade para mexer lá no formulário do Bittrex, por complexidade ou até mesmo por permissão, né? Mas ela pode fazer tudo isso lá no formulário do Google e vai trazer essa informação para dentro do Bittrex. Uma outra coisa legal também que eu vejo é centralizar numa planilha várias fontes de leads para depois trazer para o Bittrex. É aquela questão de, às vezes, a pessoa tem lá um Facebook, no Lead Ads, que gera uma planilha, ou do próprio Google, ou de uma importação para outbound, e tudo isso carregar para dentro do Bittrex. Isso é uma forma legal também de ter esses dados dentro do Bittrex aqui, sempre atualizados, sem precisar ter um custo muito alto com várias integrações, né, com sistemas diferentes. Isso também acho que é um ponto muito legal se abordar. Ele acaba sendo cada importação ali uma própria integração, né? Exatamente. Isso fica bem legal, todo esse processo. Então, continuando aqui, nós temos a possibilidade também de definir qual que vai ser o responsável para cada entidade que for criada. No meu caso ali, a minha planilha tem uma coluna chamada responsável e nela é informado o e-mail do responsável pelo registro, né? Lembrando que cada registro desse vai criar um card de SPA dentro do Bittrex. Então, para essa linha, nós iremos criar o Salas e Filhos e o responsável será o portador desse e-mail no Bittrex. E aí, para a gente fazer essa configuração aqui, nós selecionamos qual a coluna responsável. E aqui, no valor da coluna, nós informamos qual que é o tipo de valor que está sendo informado para o responsável. No nosso caso ali, é o e-mail dele. Mas poderia também ser informado o ID dele no Bittrex ou o próprio telefone que está no cadastro dele. Optamos pelo e-mail porque é uma informação ali de mais fácil acesso do que um próprio ID e também é uma informação única dentro do Bittrex, né? Eu acho que um ponto a se destacar nisso daí também, até para o pessoal entender, né, João? Ter esse campo responsável em cima e não ali embaixo nos deparas, né? É porque todas as entidades do Bittrex, elas são obrigatoriamente necessárias um responsável, né? Então é importante até entender isso aí, né? Porque quando você vai importar, seja uma SPA, um contato, um lead, um negócio, precisa existir um responsável por aquele item que está sendo importado. Então é muito importante, toda vez que tem a planilha, já definir ali quem será o responsável.
E acaba sendo interessante também para não haver sobrecarga de cadastros para uma única pessoa, né? Porque se não informa quem é o responsável daquele negócio, ele vai acabar sendo criado para o portador do aplicativo, quem fez a instalação. Imagina isso na linha do tempo ali, se diariamente ele importa vários registros. Ele acaba tendo diversas notificações dentro do Bittrex que não seriam para ele. Então, Pode informar o ficar perdido, responsável né? seria. Exatamente. Vai até ficar perdido, as pessoas não enxergarem porque ficou para outra pessoa e ninguém viu ali que entrou aquela nova oportunidade, aquele novo SPA. Sim, e dependendo também, às vezes, se ele tem alguma integração com o WhatsApp ou telefonia, ele vai acabar, tipo, todas as mensagens possíveis que serão recebidas vai cair para ele vai ter um grande trabalho para fazer essa distribuição. Então, se distribui já para o responsável correto, vai agilizar um possível atendimento também, né? Então, aí tem um ponto aqui, porque às vezes uma coisa que os clientes usam muito é aquele lance de fazer, como é que eles chamam lá? Você faz uma maquininha lá para entregar para vários SDRs diferentes, né? Você faz como é que chama isso? Rodízio, né? O rodízio, exatamente. Então, nesse caso, o que você pode fazer é importar tudo para um só e depois rodar uma automação lá dentro do Bittrex, um fluxo de trabalho e tal, né? Ou você faz na planilha ou você importa, porque quando você está importando, aí o João pode me corrigir, o William também, eu acho que ele não executa uma automação, né? Isso é uma regra do Bittrex, né? Quando você está importando, ele não dispara uma automação. Isso é uma regra que pouca gente sabe. Isso no importador do Bittrex. Nesse Qualquer importador ferramenta ele que você... executa. Ele executa? Executa porque nós estamos fazendo a criação pela API, né? Então ele está criando um novo registro. Assim, é uma importação, mas no caso nós estamos fazendo uma criação lá dentro, né? Então, aí ele vai disparar qualquer automação que tenha por baixo ali. Sim, já realizei um teste anterior e eu até ia falar que é um ponto que o importador traz que o nativo não. Ele possibilita que execute uma automação. Isso é muito bom, porque realmente a gente tem esses problemas às vezes para uma validação de CNPJ dentro do sistema, por exemplo, ou de telefone, já poder ter isso lá funcionando, isso ajuda bastante também. Então, se o cara tiver a dobradinha lá nossa com a API, a nossa ferramenta do app da Receita Federal, ele importa o CNPJ, ele já dispara, se não tiver atualizado, ele vai lá e já atualiza o da Receita, né? Sim, se configurar corretamente, sim. Lembrando, até que bom que o William falou da questão de validação, lembrando que aqui a gente só faz a importação, não tem nenhum tratamento de dados, sabe? Se tiver CNPJ, CPF inválido na planilha, ele vai ser informado para dentro do Bittrex. A gente não faz um tratamento nas informações. Aqui nós temos também a possibilidade de criar contatos e empresas. Claro que se na coluna tenham informações das empresas, né? O que ele me traz de diferente selecionando esses campos aqui? Aqui nós temos cada coluna que tem configurada ali dentro da planilha, menos o responsável, que ao para fazer o depara, né? Coluna versus campo do Bittrex, né? Isso, exatamente. Nós selecionamos o responsável ali, ele já automaticamente vai remover daqui, porque nós já informamos o que vamos fazer com aquela coluna. Então aqui embaixo nós vamos praticamente configurar o comportamento, né? Informar para onde que esse dado vai ir. Por padrão, sem selecionar a criação de contato ou empresa, ele possibilita aqui para a gente somente os campos de SPA. Caso eu informe que eu estarei importando um contato, ele libera para mim, está selecionando que essa coluna vai ser referente ao contato, e aí ele já seleciona para a gente aqui os campos de contato. Eu mudando para SPA, ele já faz a mudança aqui de quais são os campos. E aí ele vai preencher o SPA no momento da criação. Então eu vou simular aqui um caso, vai parecer bem real também. O título da planilha, eu vou informar ele no nome do SPA. A minha coluna nome da planilha, ele vai ser um campo de contato, o mesmo para e-mail e telefone. Aqui eu vou informar o nome no campo primeiro, o nome do Bittrex, o e-mail vai para o e-mail e o telefone no telefone. Aí também chegamos aqui na questão do identificador. Esse identificador é onde que vai identificar se esse contato já existe no Bittrex. Então, para contato, eu quero adicionar
essas duas colunas como identificador. Então, no momento da criação, o importador vai no Bittrex e vai buscar um contato que tenha este e-mail e telefone já preenchido. Lembrando que o e-mail seja igual da planilha, né? Isso. Passando pela primeira linha, ele vai buscar no Bittrex um contato que tenha e-mail Jaqueline e esse telefone. Se ele encontrar, a gente faz a atualização com essas informações. Caso não encontre, ele cria uma nova para vincular dentro do SPA. Aqui vamos selecionar o campo cargo. Vale lembrar também que a gente pode fazer aqui a busca, digitando o nome do campo. Estado civil. Aí temos aqui o CPF, que vai ser a coluna que eu vou utilizar como identificador do SPA. No momento da criação, procuramos se existe um SPA com esse CPF preenchido. Caso não exista, ele vai criar, senão ele atualiza. Só te interromper um pouquinho, porque aí para quem está assistindo o vídeo ficar bem claro, né? Quando você está fazendo isso, você está praticamente pegando de uma planilha e jogando para duas entidades ali, né? Tem duas saídas, uma para contato e para PA. Então, quando você está preparando esse deparo, né? Vamos chamar assim, essa que é o ganho da parada, que inclusive lá na versão do padrão do BIM você não consegue fazer. Você tem que primeiro importar uma, depois outra, você não consegue jogar. Não, quando você está lá no Bittrex, né, quando você usa um importador padrão do Bittrex, você não consegue ter essa separação de jogar em mais de uma entidade de uma vez, né? Aqui você está jogando de um depara para duas entidades diferentes de uma vez só, né? E estamos vinculando elas também, né? Ele não está somente criando as três. Ele vai. Sim, verdade. Exato. Eu acho que isso aí é um dos maiores ganhos que tem. Você vai importar negociações. Se você tiver empresa e contato, você tem que importar primeiro a empresa dentro do Bittrex, para depois importar o contato vinculado à empresa, para depois você importar o negócio vinculado à empresa e o contato. São 3 trabalhos, né, via CSV, e aqui você vai fazer isso de uma única só vez. Eu acho que isso é um ganho gigantesco que a gente tem também nesse processo de importação. Alô, parceiros, deixa eu até deixar isso aqui, né? Às vezes tem parceiro que precisa fazer esse trabalho, entre em contato com a gente aqui, a gente tem um modelo específico para o parceiro fazer esse tipo de trabalho, quando ele estiver fazendo as implementações, não precisa fazer isso de uma vez, né, ou gastar um tempão. Então a gente como parceiro aqui também, temos um modelo específico para ajudar os parceiros nesse tipo de trabalho, principalmente quando está fazendo a carga inicial, né, porque é comum trazer dado de legado, e aí você tem que fazer isso aí para ajudar o cliente, né. Se você usar o que tem de padrão no Bittrex, talvez você perca um pouco mais de tempo, você vai ter que fazer alguns retrabalhos e essa ferramenta pode ser parceiro, pode ser ferramenta está na sua caixa de ferramenta para novos projetos. Sim, eu adiantei aqui, eu selecionei para também fazer a criação de empresas, e aí aqui nós já temos os campos de empresas, né? Aqui, vou informar o telefone e o e-mail, e para a empresa eu vou fazer o mesmo cenário, eu vou adicionar como identificador o telefone e e-mail, eu vou identificar a existência das empresas pelos 2 campos. Eu vou fazer a criação aqui dessa... provavelmente deve ser do tempo que ficou aberto ali na gravação, ele deu um cachezinho e tem umas mensagens. Mensagenzinha, que é teste, não tem problema. Não, eu vou atualizar aqui. A importação ela foi criada, aqui é 79. A gente tem a possibilidade também de abrir ela. Um ponto legal aqui é que a gente pode abrir fazer uma edição da importação, né? Caso tenha configurado algo de alguma forma. Um campo novo, por exemplo, né? Na planilha. Sim, sim. E aí ele já vai estar com a nossa última configuração. Ele apareceu o responsável ali, mas a gente pode ignorar, não tem problema, ele já está previamente configurado aqui. E aí, o que é o ponto daqui? Eu vou estar executando essa importação, nós temos esse campo que ele seria o último ID. O que é o último ID? Nós vamos fazer essa importação. Essa planilha aqui, ela tem 85 linhas. Ele vai salvar qual que foi a última linha que nós executamos. Para posteriormente, quando for executar novamente, ele pegar da próxima. Caso tenha sido inserida uma nova,
ele pega essa nova linha e faz a importação, ele não vai passar por todas novamente. Por que optamos por isso, de ele não estar passando pelas linhas anteriores? Nós vemos que é uma importação, né? Claro que você importa um negócio para dentro do Bittrex e os campos que estão inseridos lá, eles podem ser modificados. Caso você importe, já teve ali um atendimento, modificou algum campo que foi importado, num reprocessamento a gente passar novamente linha a linha atualizando, pode ser que a gente faça uma atualização de um dado que já foi alterado dentro do Bittrex. Então nós fizemos esse tratamento também para que ele pegue novos registros. E aí caso o usuário fala assim, não, eu quero reprocessar tudo de novo, é só acessar aqui a importação, informar o último ID como 0 e salva, ele vai estar possibilitando que faça de novo ali do 0 a importação. Eu vou acho que vale, quando você roda aí, vale deixar claro o conceito, né? Aqui nós estamos falando de importação, não é uma integração, né? É uma importação de dado, mesmo que ela possa ser feita de forma recorrente, várias vezes, mas é uma importação. Então, é um conceito realmente diferente, né? Não é, geralmente, quando é importação, você importa uma vez. Se tiver um erro, você vai importar de novo, tá? Mas não é algo que você vai ficar fazendo com recorrência, né? Então, a gente também se apega nesse conceito. É importante dizer isso. Sim, sim. Aqui está em execução. A gente pode aguardar um pouquinho, que aí enquanto ele aguarda, vamos recapitular aqui. Então, o que tem hoje de entidade, né? Empresa, contato, lead, né, que é negócio, e agora tem a opção dos SPAs, que aí você escolhe qual SPA. Esses são o que a gente tem hoje, a gente está gravando esse vídeo aqui em julho de 2024, desculpa, e pode ser que quando você nos procurar ou quando nos acessar, já tenha novas entidades, né? O William já deu outras ideias aqui, de tarefa, né, William? A gente já pensou, listas, que é uma coisa que começaram a usar bastante também, que talvez possa pensar. Enfim, tem outras. O próprio usuário, viu ele falando, teve um cliente que pediu para a gente uma demanda, porque ele tinha 5 mil usuários para trazer para o Bittrex, ele não queria fazer na mão. E a gente fez uma planilha para ele para importar, né? Até talvez no futuro, quem sabe, pode ter um importador de usuário aqui para mandar o convite, né? Importa todo mundo e manda convite. Isso aí é uma coisa legal. Entrar no Bittrex. Isso é uma coisa legal. A questão do convite eu não tinha pensado, mas realmente é uma coisa legal para muitos usuários. E as tarefas, cara, eu vejo muita demanda aqui. Pessoal de que gerencia muitos projetos grandes, às vezes precisa fazer uma importação de vários projetos, várias tarefas, tarefas com subtarefas vinculadas. Então, acho que já podemos pensar na segunda versão aí do importador, já pensando nisso, porque é uma demanda que aparece muito aqui pra gente. Sim. Tá. Aqui ele já parou a importação. Foi concluída. Vamos ver os dados. E aí, isso. Aí aqui lá nós selecionamos que era o SPA importador Google Sheets, né? Vamos fazer a verificação aqui pelo Salas e Filhos. A gente pode buscar ele aqui. Ele foi importado. Sim. E aí, aqui o nosso contato, senhor Vitor Solano, com e-mail Jaqueline e telefone, ele também já foi importado ali. O CPF da coluna ele trouxe, o cargo, o ramal e estado civil. Lembrando que foi uma importação simples que nós fizemos, mas caso sejam configurados mais campos, esses campos também vão ser preenchidos ali dentro do Bittrex. Boa. Para a gente já encaminhar para a finalização aqui, porque a gente tem um tempo, né? E hoje a gente conseguiu juntar os 3 aqui, mas a gente tem a agenda na sequência. Eu queria falar, né? Que 2 pontos importantes. A gente já falou sobre várias possibilidades, né? Importação de dados de legado, importação de carga, de lead para fazer outbound. Então tem muitas possibilidades. Realmente a ferramenta ficou muito ampla. O João deu um exemplo aqui, né, de construção do depara. Você pode tirar campo, incluir campo. Enfim, tem muitas possibilidades. Não tem limitação, né, João, de número de linhas. Basta que a tua planilha aceite lá o número de linhas que você tem. Lembrando que o tempo ele pode variar de execução, porque a gente tem a limitação do próprio Bittrex no uso da API, né, João? Acho que vale citar aqui também, porque o Bittrex simplesmente você pega lá 100 mil registros e sobe de uma vez.
Você tem que fazer isso. O próprio app vai controlar isso, né, João? Sim, nós não temos um número em específico assim que ele vai fazer uma pausa. Foi optado pela limitação do Bittrex. Caso esteja chegando próximo à limitação, nós fazemos uma pausa ali de 5 minutos e ele irá continuar importando. Os registros são importados de 50 em 50 para também tá prevenindo esse possível estouro ali dos limites da API, mas limitação em si não. Ele vai importando enquanto os limites da API do Bittrex não estiverem chegando próximo de atingir, ele continua tranquilamente até que, se for preciso, faz uma pausa de 5 minutos. Quando os limites abaixam, ele volta novamente ali para não ter nenhum problema. Isso tudo também. Tá controlado, né? O cliente não vai se preocupar, né? Quem está usando. Não. E outro ponto, né? Que eu ia comentar, dei spoiler no começo. A gente pensou nesse modelo, vamos supor que você quer contratar esse app aqui com a CRM ou com algum parceiro nosso que também comercializa, né? A ideia é que você contrate ele para uso trimestral. Então, por quê? Porque a gente percebeu que não é só contratou, usou e parou de usar, porque pode ser que você precisa reutilizar. Então, você tem uma contratação mínima de 3 meses, e aí você vai usar para o que você quiser dentro desses 3 meses, subir carga, subir dados de legado, você pode usar quantas vezes for, para quantas planilhas for, que já vai estar dentro dessa contratação, tá? Claro que com valor dentro de um preço normal de mercado, não está nada fora do mercado, mas você tem essa possibilidade de, dentro de 3 meses, usar e importar o que você quiser. A gente já tem cliente usando, já tem cliente subindo muita carga, tem empresas aqui que sobem muito dado de lead, eles já estão usando para isso, já tem funcionado e tudo mais. Senhores, no geral, esquecemos de alguma coisa? João que está com a tela ainda aí compartilhando. A gente mostrou um exemplo do SPA, né? Mas podia ser qualquer outra entidade, né? Sim. É que o SPA foi a novidade. Aí eu acabei escolhendo ela para estar trazendo aqui. Sim, perfeito. Só complementar aqui a questão que eu estava falando sobre o último ID. Ele finalizou aquela importação. Ele já salvou aqui. Um ponto que pode gerar um pouco de dúvida é que na nossa planilha nós possuímos 85 linhas e ali ele armazenou 84. Isso se dá por conta da coluna. Primeira linha é o cabeçalho, né? Exatamente. Então aqui ele conta somente os registros ali que são registros, né? E não a coluna. Mas que se zerar, ele executa de novo, ou também pode colocar um outro ponto de start que ele vai estar o temporizador ali, João, hoje é o mínimo de 1 hora? Hoje o mínimo é 1 hora. Mas nós temos aqui também as notas de lançamento, que ele é um ponto que está em execução ali de trabalho para a gente reduzir para 15 minutos, né? Legal. A nota de lançamento são as coisas que a gente está planejando e as últimas atualizações. Sim, é tipo um release note aí dentro. Uhum. Muito bem. Bom. E aí, William? Que... Fantástico, achei muito bom, isso vai ser muito útil para vários projetos aí que a gente pede de importação de dados, né, muito grandes, isso a gente vai usar bastante. Acho que um outro ponto também muito interessante aí é o que a gente já vem pensando aí nas evoluções, tarefas, uso com o Google, formulários do Google, né, que, como eu falei, muitas pessoas conseguem manusear ali outras regras dentro da própria planilha para depois levar para o Bittrex. Então, eu acho que tem uma gama bem grande de possibilidades nessa nova ferramenta aí criada de importação para o Google Sheets. Parabéns. A gente não falou de log, né? Show de bola. A gente não falou de log, mas tem um log aí também, né, João, para acompanhamento de possíveis erros e tal. Sim. Aqui nós conseguimos ter tudo que vai acontecendo ali nas importações, ele vai adicionando aqui. Como eu falei ali, que ele vai de 50 registros. Quando ele vem novamente, ele identifica quantos novos registros ali que vão ser executados. É mais ali para acompanhar, que acredito que caso... Vamos ver se teve algum erro aqui. Caso possua algum erro ali na planilha, ele vai estar trazendo também. Então, fica mais depois fácil ali para analisar, né? Isso. Corrigir e reprocessar. Muito bom. Primeiro, parabéns aí pelo app, realmente ficou fantástico, né? Mais um produto que a gente tem orgulho aqui de lançar.
O William, que é nosso parceiro aqui, agradecer mais uma vez por ter um tempinho de estar aqui com a gente, principalmente trocando ideia, e também tem nos ajudado, né, trazer alguns insights que eu acho que é interessante. Se você quiser saber mais sobre o nosso app, entre em contato com o teu parceiro. Muitos parceiros já têm uma parceria aqui com a gente, né, e tratam, já comercializam direto esses apps. Se você tiver dúvida, também pode entrar em contato aqui com o nosso time, a gente vai explicar como funciona, preço, esse tipo de coisa, e certamente vai ser uma ferramenta para ajudar você a ganhar eficiência aí dentro do Bitrix. Senhores, obrigado, João, obrigado, William. William, tem mais alguma coisa que eu talvez esqueci aí, quer completar? Fica à vontade. Só agradecer mesmo a participação. Obrigado aí, Romuca, pela oportunidade. Parabéns aí, João, pelo desenvolvimento, ficou excepcional. Vamos para cima, vamos nesse integrador. Alô, time, muito bom para todo mundo. Time da Gaia. Abraço, obrigado por liberar, que nem o SBT a Globo, né? A gente pede liberação aí do principal para não ter problema. Né? Que isso. Gente, muito obrigado por tudo, mais uma vez. Imagina, pessoal, obrigado. Valeu, João. Gente, chegamos ao fim aqui de mais um episódio e a gente se vê em breve em mais conteúdos aqui da CRM Think dentro do nosso 24Cast. Até lá.